depois bolo da tava nossa bom, hora hein? boa de doce, né? A gente vai agora conversar. Hoje eu comecei o programa falando que hoje, né, o Dia Mundial do Vitiligo. A gente sabe que é um tema que pouco se fala, então a gente fez questão de trazer esse tema para a gente tirar algumas dúvidas de talvez você que está passando por isso e tem até medo de perguntar ou tem alguma questão, né, que você tenha dúvidas, a gente está aqui para te ajudar, certo, Sim, Kelly? com certeza. Bom, hoje estamos recebendo aqui a doutora dermatologista Ideli Naitsky, falei certo? Falou certo. Treinei antes. E também a Mariane Ribeiro, que já desfilou aqui pra gente numa outra ocasião lindíssima. E fizemos questão de convidá-la para vir falar um pouquinho, né, sobre essa questão do dia a dia dela. Mas vamos começar perguntando para a doutora, o que é o vitiligo? O vitiligo é uma doença que você tem ali a sua célula que produz cor, que é o melanócito, ele tá ou ele não existe ou ele tá bem diminuído, né? E aí ele acontece porque na verdade é meio multifatorial, mas tem um fator imunológico importante envolvido. Tem a questão genética também, se você tem na família um caso de vitiligo, você tem mais chance de ter, né? E o que todo mundo acha que é uma doença emocional. Ah, eu já ouvi Não falar é? muito sobre Não, isso. na verdade não é uma Ah. doença emocional. O que acontece é que o emocional, ele é um gatilho. Ah, Então, o emocional, o seu emocional, ele pode desorganizar o seu sistema imune e fazer com que aconteça a doença vitiligo. porque todo mundo Entendi. fala, né? Eu Eu já já ouvi ia- falar milhões de vezes que era Milhões. emocional. Aliás, eu nunca tinha escutado falar ao contrário disso. Eu É. sempre achei que fosse emocional mesmo. E me diz uma coisa, quais são as causas principais da doença? Então, a base da doença é a questão imunológica mesmo, né? Que é como se acontecesse ali um ataque do seu sistema imune contra a sua célula do melanócito, que é a célula que produz cor. É como se seu organismo não reconhecesse aquela célula como sendo sua. E aí ele vai lá e ataca essa célula e inativa essa célula e ela para de produzir cor. E aí você fica com aquelas manchas esbranquiçadas, né, no corpo, que pode ser generalizado ou apenas localizado. E aí, normalmente, em algum momento da sua vida, quando você passa por alguma situação que abala muito o seu emocional, você tem uma alteração emocional importante, pode aparecer a doença, pode ser o primeiro sinal. Como é que foi pra você, Mari? Você já nasceu já com vitiligo ou foi passando o tempo? Como é que aconteceu com você? Eu descobri meu vitiligo aos meus 19 anos, hoje eu tenho 33. E foi uma mancha bem pequena nos olhos. Chega a ser até um pouco engraçado, porque eu tinha passado um creme novo. Eu falei assim, nossa, o creme queimou minha pele. Aí eu fui no dermatologista e a doutora que eu fui, ela disse que era emocional, até me trouxe o Michael Jackson como referência. Eu entrei em desespero, falei, pronto, meu mundo acabou. Por quê? O Michael Jackson, ele passou dessa forma, o vitiligo, né? E nós não tínhamos as informações que nós temos hoje. Então, foi um baque muito grande. Eu estava na minha juventude, não que hoje eu não seja, mas eu estava na minha juventude. Eu falei, nossa, vou conquistar o mundo. E por mais que aquela mancha, ela era muito pequena, não é nem um terço do que é hoje, né? Que eu tenho praticamente todo o corpo. Eu me parei. Comecei a parar de sair, de fazer algumas atividades que eu fazia. Eu estava fazendo faculdade de Direito. Então, assim, foi um baque bem forte para mim. O que você chegou a sentir? Dá outros efeitos assim colaterais? Ou é só essa mancha? Você teve alguns outros efeitos que você sentia no teu Não, corpo? nenhum. Nada? Só a questão de ver a minha pele um pouco mais branca, não coça, nada. E aí, doutor? Normalmente não tem, é mais a questão estética mesmo. O que acontece é que muitas poucas pessoas referem que no início do quadro pode ter ali uma leve coceirinha e aí abrir a lesão. Mas o que acontece no vitiligo é que muitas vezes ele vem associado com outras doenças autoimunes. Problema na tireoide, diabetes, lúpus, então psoríase. Pode outras doenças imunológicas virem associadas, mas o sintoma em si é na pele mesmo. Porque a pessoa já fica com o sistema mais Debilitado. sensível. Exato. Entendi. Exatamente. E como que você lida com os desafios, assim? Existe algum desafio hoje para você? Olha, Kelly, acho que hoje o meu maior desafio é quando eu vou frequentar um ambiente novo. Que nem eu estava falando para a doutora,
eu comecei um processo de me aceitar tem 4 anos, né? E foi um processo bem árduo, porque eu me cortava, eu me batia, eu me xingava no espelho. Tava calor assim de 30 graus, eu estava me cobrindo e eu não gostava disso aí. E antes de tudo isso, eu era muito atleta, eu gostava de fazer esportes, de ter uma vida mais saudável. E recentemente, há 1 ano e meio atrás, eu me desafiei. Eu falei, bom, eu já estou nesse processo. O que eu fazia antes que eu não faço mais e eu gostava muito? Jogar vôlei. Ah, então eu vou jogar vôlei. Aí eu fui com a minha amiga num espaço assim, jogar vôlei. Eu cheguei lá e eu entrei em desespero. Eu falei, Bruna, eu preciso ir embora. Bruna, por quê? Bruna, eu tô estranha. Tá, eu tô errada. Não tenho que estar aqui. Ela, não, você veio, você vai jogar, você gosta. Foi muito desafiador pra mim. Mas passou assim, 30 minutos, eu falei, cara, se esse povo que tá aqui comigo nunca viu um vitiligo, eles vão ver agora e tá tudo bem. Passou dali, jogo vôlei de segunda-feira, voltei a fazer meus esportes. Foi um gancho maior pra mim. Você acha que as pessoas, elas têm ainda preconceito, te tratam de alguma forma diferente, te olham de alguma forma diferente? Como é que você sente isso? Olha, lá atrás, vamos dizer, bem no início, como eu também tinha preconceito comigo mesma, então, tipo, eu já olhava para o outro me olhando baseado no que eu pensava sobre mim. Então, na minha cabeça, ele estava pensando o que eu estava pensando. Nossa, ela é manchada, ela é feia, ela é isso. Então, hoje em dia, eu vejo pessoas olhando, tipo assim, por mais que a pessoa esteja na cabeça dela que ela está com dúvida sobre o que é, às vezes ela acaba olhando com caras e bocas, né? Tipo, Sério? você fala assim, tipo, tá tudo bem, né? Hoje em dia eu vejo que a pessoa ela tá olhando, dependendo, né, do que ela expressa, eu dou um sorriso de volta, né? Mas antes não era assim, antes eu ia pra casa, eu chorava e falava, cara, por que isso tem que acontecer comigo? Por que eu tenho que ser assim? Só que hoje é normal. E sim, tem pessoa que encosta em você e se limpa. Tem pessoas que apontam o dedo e dá risada. Quando o meu vitiligo ele começou a crescer e eu estava nesse processo, uma empresa, eu trabalho como modelo, né, também. E eu vi uma oportunidade, eu falei, nossa, estão precisando de pessoas com vitiligo, eu vou. Quando eu cheguei na empresa, a moça que estava fazendo a seleção, ela olhou para mim e falou assim, olha, obrigada por você ter vindo, mas eu preciso de pessoas com vitiligo de verdade. Tipo, eu olhei pra cara dela assim, eu engoli um choro, falei, tá bom, obrigada. Só que tipo, depois eu fiquei me perguntando, como assim um vitiligo de verdade, né? E as pessoas que olham pra mim, e as pessoas que dão risada? E todas as vezes que eu me olhei no espelho e comecei a me ver diferente do que eu me via antes, né? Então, quando eu tinha um preconceito dentro de mim, eu via isso muito mais forte. Hoje em dia eu vejo se eu tô focada num ambiente, que eu tô conversando aqui com você e eu consigo ver a Bárbara me olhando de um jeito diferente. Aí eu volto a olhar e eu acabo captando isso. Mas caso contrário, eu tô aqui. E é um ambiente novo, tô no ambiente novo. Nossa, o que as pessoas vão pensar de mim? Epa, peraí, o que você está pensando sobre você hoje? Cara, hoje eu tô 10, então vai. Então é isso, assim. né? E quais são os diferentes tipos de tratamento? Como identificar cada caso para um tratamento? O importante é a gente entender que o vitiligo não é contagioso, né? Sim. A Mariane hoje me contando isso lá na sala de espera, eu fico um pouco assustada em imaginar que o ser humano ainda tem essa capacidade de achar que ele vai encostar ali e vai acontecer alguma coisa com ele. Então, assim, o vitiligo não é contagioso, né? Você pode abraçar, beijar e ficar perto o quanto você quiser, né? Vai até ajudar o outro, né? Com certeza. Esse é um dos tipos de tratamento, né? Mas como a gente pode tratar hoje? Nas lesões, assim, muito pequenas, quando o vitiligo está começando, e tem pessoas que têm muito pouco mesmo, assim, você pode tratar com tópicos. A gente tem hoje medicações à base de corticóide tópico, tem os imunomoduladores, tem uma medicação que a gente chama de Tafic, que é muito conhecida e a gente usa bastante. Quando o vitiligo se estende um pouquinho mais, aí a gente pode fazer fototerapia, é um tratamento que a gente faz bastante hoje. Existe um laser que você pode tratar, esse laser é de mais difícil acesso, a gente tem poucas máquinas no Brasil, mas existe um laser que você pode tratar, que é o Excimer. E eu estava até falando para a Mariane que eu sempre costumo suplementar também com vitamina B12, com vitamina D,
com ácido fólico, porque esse complexo vitamínico, essa suplementação, eles são importantes para a gente fortalecer a nossa célula que produz a cor, que é o melanócito. Então, se é um vitiligo que está, por exemplo, ou ele se iniciou agora, ou então você tinha e de repente começaram a aparecer mais manchas. Então, eu entendo que ele não está mais na fase estável, ele está de novo naquela fase de agudização. Nesses momentos, eu sempre entro também com uma suplementação e ajudo para dar força para aquela célula, para ela poder voltar a produzir cor novamente, produzir melanina de novo. E existe algum resultado que consegue? Existe. Assim, como eu falei, o vitiligo ele não é uma doença emocional, mas o emocional, ele deprime o seu sistema imune e ele acaba sendo um gatilho para você ter os ataques, né, que são contra a sua célula que produz a melanina. Então, o emocional, essa coisa do autocuidado, de aceitação, de repente você fazer uma psicoterapia associada, é muito importante. Isso realmente faz a diferença. E a gente tem sim resultados. Quando você tem lesões menores, você tratando, você começa a ver ali uma evolução e até nas maiores também. E você pode passar anos da sua vida não tendo mais vitiligo e de repente, num momento da sua vida, você voltar a ter lesão. O vitiligo é uma eterna vigilância, né? Você pode ficar 100% bem e aí, de repente, do nada, da noite para o dia, abre ali uma lesão nova, aí você volta a fazer o tratamento. Então, é um acompanhamento seu com você mesmo e você procurar ajuda todas as vezes que você sentir necessidade. Sobre o envelhecimento, por exemplo, essa pele ela envelhece com mais facilidade? Tem algum cuidado extra que tem que manter? O maior cuidado que a gente tem que ter é com proteção solar, porque a nossa melanina, ela nos dá cor e ela é uma defesa pra gente também, né? Então, por isso que a gente fala que a pele negra, né, envelhece mais devagar, porque um dos grandes responsáveis pelo envelhecimento hoje é o sol, né? São os raios UVB e UVA. E aí, se você não tem o melanócito, você fica mais indefeso mesmo, né? Então, são locais que você tem mais chance de ter queimadura, né? Principalmente queimadura, você tem insolação. Então, uma das coisas que a gente pede muito para o paciente com vitiligo é realmente para ele tomar esse cuidado com proteção solar, porque os maiores problemas que ele poderia ter, fora o impacto social, psicológico que eu entendo que acontece, né? É realmente essa coisa da queimadura. Do envelhecimento, de certa forma também porque é uma pele que está desprotegida, né? Então, é que o vitiligo ele costuma ser mais localizado. Raramente você vê assim a pessoa 100%, né? Então, mas sim, eu acho que é mais em relação à queimadura mesmo. E quando que as pessoas conseguem identificar, assim, algo? Porque às vezes tem pessoa que vê qualquer manchinha em qualquer lugar e às vezes pergunta, né? Será que pode ser? Como que pode começar isso? Como que pode ser um sintoma, por exemplo? Sempre vai começar com uma manchinha branca, né? Só que se confundem, a gente tem outras patologias que também dão manchinha branca. Quem toma muito sol começa a ter muita manchinha branca, principalmente nos braços e nas pernas. E eu recebo muito paciente com essas manchas desesperadas, assim, isso é vitiligo? E nesses casos não é. Então, assim, é aquela mancha isolada. Normalmente ele começa por extremidades, então pés, mãos e rosto, em volta da boca, em volta dos olhos, nariz, né? São os lugares que ele tem uma predileção por essas áreas, né? E aí, como que eu noto que é vitiligo? Porque normalmente começa uma manchinha, mas ao mesmo tempo o seu organismo já começa a se organizar ali para produzir a cor e para combater aquilo. Então você tem uma manchinha branca e no meio dela você vê uns pontinhos marronzinhos. Isso significa que o organismo está querendo combater aquilo ali. E ali eu fecho o diagnóstico clinicamente mesmo. Mas quando eu tenho muita dúvida, eu posso fazer uma biópsia também e ele vai me mostrar ali que é um vitiligo em andamento. Como que são os seus cuidados diários, Mari? Você passa o protetor direitinho? Como é que é? Então, eu estava até mesmo conversando com a doutora que durante esse meu processo de aceitação, eu fui buscar muito autoconhecimento para que eu pudesse, se ela não faz mais hoje, ela dormia cedo e acordava cedo, então é isso que eu vou fazer. Se alimentava legal, então eu vou me alimentar legal. E hoje a minha vida é essa, é um lifestyle saudável.
eu treino, eu faço corrida, abri um projeto que é o Corre Kids, que é infantil também, porque dentro desse processo, meu filho chegou para mim e falou, mãe, me treina. Eu falei, oi? Você tem filho? Tenho dois. Dois? Dois. O Enzo e o Valentim. Novo, gente, o Enzo tem 11 e o Valentim tem 5. Mãe, você me treina? Eu falei, treino. Legal. E daí surgiu a corrida de 2 crianças, somos em 12. E tem um projeto também de mulheres, que é um desafio para cuidar da saúde física, mental e espiritual, né? Porque foi o processo que eu tive para ter o meu dia a dia. Para acordar, treinar, comer saudável, beber água. Você fez terapia? Chegou a fazer ou não? Com Deus e comigo. Não chegou a procurar? Não, mas eu recomendo ir atrás de um dermatologista, ir atrás de um psicólogo. É porque assim, eu sempre gostei de uma vida mais saudável. Então, eu vi que o maior ponto para que eu mudasse aquilo, em primeiro, era comigo mesmo, porque eu poderia ir no dermatologista, como eu fui várias vezes e falei para a doutora, e eles me trouxeram várias opções. E eu falei, não quero aquilo para mim. Por que que eu não quero? Porque nem eu estava me aceitando. Então, como que eu vou buscar um tratamento que eu vou me frustrar porque eu não estou preparada para buscar aquilo? Então, eu literalmente fui no autoconhecimento e é claro que no decorrer disso, eu comecei a ter contato com um dermatologista, comecei a ter contato com um psicólogo para ir melhorando cada vez mais. E é isso até que eu ia perguntar, né, para você, se além dos tratamentos convencionais, né, que já fazem, quais as abordagens terapêuticas você acha que é importante? Então, essa questão eu acho que da psicoterapia é muito importante. A Mariane, eu fiquei bem feliz de ter uma conversa com ela hoje, porque eu acho que ela entendeu muito o processo, sabe? O processo é um conjunto mesmo. E ela falou uma coisa que eu acho importantíssima, essa questão quando ela fala de qualidade de vida, quando ela melhora a alimentação, ela também desinflama o corpo, né? E muitas das doenças, as imunológicas e várias outras, elas estão relacionadas com uma inflamação. Então, quando você começa a não comer glúten, a ingerir menos açúcar, quando você tem qualidade de vida boa, você desinflama todo o seu organismo e naturalmente o seu sistema imune fica contente e ele entende que você está num processo legal e você também consegue ajudar na doença. Então, essa coisa da qualidade de vida é essencial. A Mariane, ela conseguiu tudo, porque ela entendeu, né? E ela está nesse processo e eu acho que é esse mesmo processo, tem que ser um conjunto. Mariane, além desse bloqueio que você contou pra gente que você teve, né? Você tinha 19 anos, eu imagino como deve ter sido, né? Externamente falando, houve algo que te atrapalhou na sua vida? Você acha que foi um o trabalho, gatilho? uma relação, enfim? Olha, não tem ninguém na minha família, né, com vitiligo. Eu acredito que foi... Porque assim, antes do vitiligo, a minha alimentação, eu não comia pizza, eu não tomava refrigerante, eu não comia McDonald's, eu não comia doce. Depois que eu me tornei adulta, dona do meu nariz, eu falei assim, vou comer. Aí eu comecei num processo muito doido, tipo, a minha alimentação mudou, meu trabalho, eu levantava às 4 da manhã e ia dormir, tipo, meia-noite. Então, assim, eu acredito que mudou muito a minha rotina e tenha sido um gatilho pro vitiligo. Que nem tem gente que fala assim, nossa, mas eu vivo isso e não tenho. Talvez você não tenha o vitiligo, mas você tem ansiedade, você tem o estresse, você tem lúpus, você tem fibromialgia. Então não é porque em mim veio o vitiligo, posso dizer assim, doutora? Veio o vitiligo, que para você vai vir também. Pode ser outra doença autoimune ou até mesmo outro tipo de doença, né? Então, eu acredito que o primeiro ponto foi esse, porque na minha gestação, na minha primeira gestação, o meu vitiligo ele sumiu. Então, o que eu pensei? Eu falei, nossa, o meu corpo repôs tudo que ele precisava e acabou sumindo. Que entra muito no que a doutora falou de ser a questão imunológica. Nossa, que interessante. Nessa questão, por exemplo, da gestação, o que acontece? O que aconteceu? Na verdade, foi um caso isolado, né? Eu acho que aí tem a ver com o fato de repente... como que você estava na sua gestação? Foi uma coisa que você curtiu muito? Você curtiu muito a gestação? Como que foi? Ou foi um turbilhão? Foi um turbilhão, porque eu não esperava, né? Mas
Então foi atípico. Então foi bem fora da curva. A Mari é bem fora da curva, Tem né? alguma coisa a ver com... Geralmente as grávidas, elas ficam com mais pigmento no corpo, né? Não sei se estou falando alguma besteira, gente. Mas algumas partes não tem alguma... É verdade. O Que a que gente você fica até falou, com aquela linha vinha com a aqui linha, marcadinha, exatamente. né? Então, Filas. o que acontece é que, assim, na gravidez, na gestação, você tem muito estrogênio. E o estrogênio, ele é um estímulo para o pigmento. Então, eu acho que talvez isso possa ter te favorecido. E era bem né? pouquinho, era bem pequenas manchas, não eram manchas grandes. Entendi. Você tinha, então, desculpa... Não, pode, é porque é curioso, Bate curiosidade, né? né? Pode ficar à Você vontade. tinha, então, todas que você já tem, elas sumiram na gravidez? Não, eu tinha uma dessa circunferência mais ou menos aqui no tórax, nos olhos, e uma mancha pequena assim, ó, na testa. Elas sumiram. Só que daí, 8 meses depois, eu perdi um sobrinho. Ele tinha 16 anos. As manchas vieram assim, absurdamente. Tipo, vieram muito e cresceram muito rápido. Que daí Gatilho é o que a doutora da falou. que é o que você falou. Foi que o pode gatilho. acontecer. Muito bom, a gente sabe que tem Isso, tratamento para isso. Quero agradecer, muito obrigada, doutora. Muito gente que obrigada, Mari, agradece. também. Obrigada. Quero que você passe, por favor, doutora Ideli, pra gente os seus contatos, para Tá. quem tiver mais dúvidas, não só nessa questão do vitiligo, mas você como Com dermatologista certeza. atende aí uma gama grande, né, de Sim. todo o corpo aí. Com certeza, estou à disposição para as dúvidas. Podem mandar pelo direct, no Instagram, que a gente vai estar aí disposto a conscientizar, né? Como é o dia do vitiligo, né? Realmente conscientizar as pessoas, né? De que tem tratamento, que tem coisas para você fazer. E também sobre o fato de não ser contagioso, né? É. Coloca o contato, por favor, da doutora na tela. Pra gente marcar aqui, pra quem não pegou já, anotar aí direitinho o Instagram. E da Mariane também. Esse é da Mari. Fala você, Mari. Os seus Meu contatos Insta. também, é. É o meu Instagram, que é @eumarianie. No Instagram eu trago muito essa questão de lifestyle, porque foi o que me tirou, né, de uma Mariane triste por conta do vitiligo, para uma Mariane que voltasse a valorizar a vida. E lá eu falo de tudo, maternidade, ter uma vida mais saudável. Legal. Muito gostoso. Perfeito. Obrigada, viu? Bom, gente, é agradeço. isso. Muito obrigada, meninas. Daqui a pouco a gente volta para conversar com vocês. Doutora tá aí? Tá na tela? Doutora, lá, a doutora está na tela. Quer repetir, doutora, o seu Instagram? Doutora Ideli Dermato Oficial. Doutora Ideli Dermato Oficial. Vamos para nossa frase do dia? Bora! Vamos lá, olha lá que linda a nossa frase. Amigo de verdade é aquele que torna a sua vida melhor. Olha, com certeza, bons amigos fazem a gente ter aí uma vida muito mais longa, né? A Com amizade certeza. é tudo, não é? Com certeza, gente. Ter amigo é tudo e a gente sabe que família é boa, né? Amigos são família que a gente escolhe, né? Que sempre surge um novo, às vezes a gente fica pegado com aqueles do passado, né? Pensando que Verdade. aqueles vão ser pra sempre. E às vezes não é isso. Às vezes o que você conheceu há pouco tempo vai fazer a diferença na sua vida tanto quanto, né? Os que Com passaram pela certeza. sua vida. Então, um beijo para os nossos amigos, que aqueles que são amigos, a gente não precisa falar o nome, que eles sabem. Sabem. Olha, quero agradecer também É. esse look de hoje, né? O seu também. O hoje, meu essa é camisa Rush linda, hoje. Rush, estamos de Rush. @Rush by Rosana. Muitíssimo obrigada. A gente veio Obrigada. combinando, Viemos né? nem Faltou um sapato vermelho. combinando pra gente sem ficar, combinar. combinandinha, na paleta. entendeu? Bom, amanhã a gente tá de volta a Sim. partir das 15 horas, esperando você, tá bom? Marca o horário que a gente te espera. Tchau, Um beijo, queijo até amanhã, brigadeiro. gente. Tchau. E um doce de paçoca. Por quê?